Meus amados, Deus não vê apenas quem você é, Ele vê o que pode fazer através de você. Muitas vezes olhamos ao redor e só vemos ruínas. Vemos problemas em tantas coisas, problemas na área sentimental, problemas na área financeira, casamentos que estão sendo destruídos, as pessoas que estão em depressão, ansiedade, e muitas vezes parece que só vemos destruição. Neemias estava passando por isso. Ele estava em um lugar onde haviam destruído a cidade, as portas da cidade tinham sido queimadas, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. E ele estava lá, nesse momento, conectado com Deus, e ele ouviu o que estava acontecendo com o povo. Então voltemos ao ano 444 a.C. Neemias estava nesse cenário, e ele foi chamado por Deus para ser um reformador da geração dele. E o primeiro passo para uma pessoa ser reformador da geração dela é ela ter um coração disposto. Quando nós entregamos nosso coração para Deus, nós falamos: Senhor, eis-me aqui, usa-me, meu Pai. E Neemias fez isso. Mas uma coisa muito importante é que quando a gente vai reformar uma geração, quando nós nos dispomos a fazer uma mudança para Deus, a ser usada por Ele, nós temos que reconhecer primeiro aonde foi que nós erramos. Qual foi o pecado que nós cometemos? Qual foi o pecado que a nossa geração cometeu? O que está acontecendo de errado? E o primeiro passo é o arrependimento. Assim como Neemias 1:6 diz. Neemias, ele orou e ele falou com o Senhor, ele se arrependeu pela geração dele. Ele fez uma oração. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai pecamos. Ou seja, toda essa destruição veio para Jerusalém devido ao pecado da geração dele, devido ao pecado dos antepassados dele. Nada que acontece é por acaso. Nada que acontece de destruição é sem motivo. E Neemias, ele entendeu isso, que em primeiro lugar ele tinha que se arrepender, ele tinha que pedir perdão para Deus. E foi isso que ele fez. Agora vamos aprender as 3 dimensões da reforma de Neemias. Ponto número 1, a dimensão soberana, a mão de Deus. Então Neemias reconheceu que a mão de Deus estava governando sobre tudo. Ele não atribuiu a ele mesmo a mudança daquela situação. Neemias, ele não era um engenheiro, ele não era uma pessoa que entendia de obra, ele era o copeiro do rei. E ele estava ali, próximo ao rei, ele tinha todas as informações mais importantes durante a conversa do rei, ele que escutava, ele era um conselheiro do rei. Mas ele teve o coração disposto para Deus usar ele. E ele entendeu que Deus é que estava governando sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Neemias constantemente atribuiu seu sucesso à boa mão do meu Deus sobre mim. Isso aniquila o antropocentrismo moderno. Não é o seu talento que constrói sua vida, é a graça de Deus que capacita o seu talento. Ponto número 2, a dimensão da vigilância. Neemias, ele teve uma estratégia muito importante de guerra. Eles trabalhavam com uma mão na obra e a outra na arma. Então, isso é muito legal quando a gente para entender. Porque em uma mão estava a pá, eles estavam reconstruindo o templo, e em outra mão estava a arma, para caso os inimigos surgissem, eles pudessem se defender. Então nós vemos aqui que quando a gente não constrói, quando a gente deixa de construir, se a gente quer ficar somente trazendo para o lado espiritual, a gente quer ficar somente em guerra espiritual, somente em oração, somente em intercessão, mas não construímos alguma coisa, não fazemos mais outras coisas, a gente fica só na guerra, só estamos ali para nos defender. Porém, quando a pessoa, ao mesmo tempo, ela está construindo, que aqui era o que eles estavam fazendo, eles estavam avançando. Então, essas 2 estratégias foi a que ele usou. Não adianta nada também a pessoa ficar só construindo e ela não entender o mundo espiritual, ela não
está pronta para o combate, ela descuidar da costa dela, ela não ter ali algo para defender ela, né? Então, trazendo para o mundo espiritual, é muito importante a gente fazer as duas coisas, construir algo com Deus, para Deus, algo que Deus nos chamou, e também estar preparados espiritualmente para poder nos defender dos ataques do inimigo. Ponto número 3, a dimensão da identidade. Os muros servem para separar o que é sagrado do que é profano. Então, naquele tempo, era muito importante uma cidade ter um muro. Porque quando uma cidade não tinha muro nenhum, ela ficava suscetível aos inimigos. O inimigo podia entrar a hora que quisesse, podia sair. Haveria uma mistura de culturas, ou seja, o povo santo ia se misturar com o povo profano. Então, naquele tempo era muito importante cada cidade ter o seu muro de proteção. Esse foi apenas um exemplo de um homem de Deus que foi usado para a reconstrução do muro de Jerusalém, sendo que ele nem sequer era engenheiro. Mas isso nos mostra que um coração disposto, e quando a gente está atento a escutar a voz do Espírito Santo, nós podemos fazer algo que mude a história. Então, hoje eu pergunto para você, será que Deus não tem te incomodado com algum assunto? Será que Deus não quer te usar para fazer uma reconstrução, uma reforma em alguma coisa que está precisando? Nós não temos que ser apenas aquelas pessoas que criticam, que olham, o evangelho hoje não serve, o evangelho de hoje é um evangelho de autoajuda, o evangelho hoje é assim, as igrejas hoje são erradas, e ser pessoas assim que criticam e não constroem nada. Então, hoje Deus nos chama para reforma, nós estamos precisando sim de uma reforma na nossa geração. Porém, onde estão os dispostos? Quem é que está disposto? Quem é que tem um coração que fala, Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado, Senhor, eu estou disposto. Senhor, apesar de eu não ter todas as qualificações para essa função que o Senhor está precisando, eu me disponho, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero fazer uma mudança nessa geração, eu sou um Neemias dessa geração. Então, hoje eu te animo a abrir o seu coração, a construir algo diferente com o Senhor, a construir com Ele, a poder fazer algo para mudar a nossa geração, porque não podemos ser pessoas conformistas, não podemos ser pessoas que só criticam, que só olham as coisas erradas e não fazemos nada para o reino. Neemias, ele reconstruiu, e hoje Deus te pergunta, você quer reconstruir essa geração? Você quer fechar essas brechas que estão abertas nesse muro? Você quer mudar a história? Você está disposto a me entregar parte do seu tempo? Você está disposto a ser usado por mim? Então, hoje eu te convido a ser um reformador dessa geração. E não esqueça, você é amado.